Lucas 19, versículo 1 e o versículo 2. Jesus entrou em Jericó, e ele atravessava a cidade. E havia ali um homem rico, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Se você for uma pessoa normal, o seu desejo, eu tenho certeza que é querer melhorar na vida, em todas as áreas. Uma pessoa, ela sempre quer melhorar. Ela quer melhorar na vida espiritual, cada dia mais se aproximar de Deus e crescer na fé. Ela quer melhorar na vida conjugal. Ela quer melhorar na família. Ela quer melhorar nas finanças. Ela quer melhorar no profissional. Ela quer melhorar emocionalmente. Ela deseja melhorar. Então, é um desejo do coração do homem querer melhorar. Agora, por que muitas vezes nós não melhoramos? O que barra isto? Tem vários fatores. Às vezes nós nos acomodamos com aquilo que nós temos. Às vezes queremos ficar numa zona de conforto e achar que está bom. Ou às vezes nós não acreditamos que haja mudanças. Mas eu acredito que um dos maiores motivos, preste atenção no que eu vou dizer, para nos paralisar rumo a uma vida melhor de mudanças, é justamente o medo de mudanças. Nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo de algo que nós não conhecemos. É o tipo, como será? E não queremos muitas vezes experimentar isto. Agora, é interessante que Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer fazer-nos pessoas melhores, porque Ele nos ama. E uma coisa que nós começamos a perceber, é que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, eles melhoraram. Todas as pessoas. Então, o projeto de Deus é que nós sejamos pessoas cada dia melhores, apesar do nosso medo de mudanças, apesar do nosso medo do desconhecido. Mas as pessoas que têm um encontro com Cristo, têm transformação, têm restauração, é um novo nascimento. Agora, por que a coisa é tão boa, e eu não quero para a minha vida? Por que esse medo? Por que as pessoas têm dificuldade de estarem mais abertas ao Evangelho? Por que as pessoas têm dificuldade de levarem mais a sério a vida espiritual? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de frequentar uma igreja e assumir um compromisso com Deus? Por que esse medo de mudanças? Se nós olhamos para a Bíblia e percebemos que o cristianismo, ele não é mais uma religião no mundo, ele é a própria vida. Quando nós percebemos que o cristianismo traz uma transformação de dentro para fora, não uma série de dogmas, preceitos, mandamentos, impostos, onde eu vou praticar para melhorar minha vida, não é isto. Isso não é cristianismo, apesar que este cristianismo tem sido pregado em muitas igrejas hoje, que se dizem cristãs. Dogmas, peso, mas cristianismo não é isto. É um nascer de novo, é um novo nascimento de dentro para fora. É o agir do Espírito Santo no nosso coração, que nos faz pessoas melhores. A pessoa que tem um encontro real com Deus, e assume esse compromisso, e quer isso para a sua vida, ela é afetada pelo amor, ela começa a amar. E eu vou dizer uma coisa para você, a sua vida fica muito mais colorida quando você ama. A sua vida fica muito mais gostosa quando você ama. Porque quando você ama, você consegue perdoar. Quando você ama, você consegue ter mais paciência com as pessoas. Quando você ama, você anda mais uma milha. Quando você ama, você começa a parar de ser tão aquela pessoa que só cobra. Quando você ama, você se torna uma pessoa melhor. Quando você tem um encontro com Deus, o teu coração enche de paz. Nós vivemos num mundo onde a depressão está cada vez mais normal, comum. É comum as pessoas estarem deprimidas hoje. É comum o uso de psicotrópico. É comum o uso de ansiolítico. E sabe qual que é o maior problema hoje, dessa falta de paz? É uma coisa chamada ansiedade. Vivemos num mundo onde as pessoas vivem ansiosas, ansiosas pela vida, ansiosas pelo futuro, ansiosas pela falta disso, pela falta daquilo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo outro. Quer dizer, eu trago pesos desnecessários para a minha vida, que ajunta com a insatisfação, que ajunta com aquele sentimento de autocomiseração, de pena, de vitimização, e eu começo a perceber que eu não consigo viver. E fica tão insuportável que é justamente por isso que as pessoas entram em remédios,
controlados, para amenizar a dor. Mas quando eu tenho encontro com Deus, eu acredito piamente que a minha vida está no controle dEle, que o meu futuro está no controle dEle, que Deus está controlando minha saúde, Deus está controlando minhas finanças, Deus está abençoando minha família, Deus está protegendo meus filhos, Deus está trabalhando para suprir cada uma das minhas necessidades. Então há uma transformação de dentro para fora. O povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus é alegre, alegria de fato, não momentos felizes, mas uma felicidade imensa. O homem de Deus, a mulher de Deus é uma pessoa humilde, é uma pessoa bondosa, tem domínio próprio. Agora, uma coisa que eu vou dizer para você que é fantástico: a pessoa que tem um encontro com Deus é equilibrada. Uma pessoa de Deus não é fanática, uma pessoa de Deus não é extremista, uma pessoa de Deus não é alienada, uma pessoa de Deus não vive no mundo da lua. Uma pessoa de Deus vive o aqui e agora, mas com graça, com emoções curadas, com sentimentos curados. É a pessoa que trabalha e trabalha feliz, que trata as pessoas bem. É o maior projeto de vida que você pode ter, porque é uma vida abundante. Agora a pergunta é, por que muitas pessoas têm resistência? Mesmo sabendo isso é bom, e por que não experimentam isto? Essa vida em abundância? É a mensagem dos evangelhos. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos, que é uma história de Jesus, contada por 4 pessoas de forma diferente, mas é a mesma história: Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, uma das coisas que mais me impressionam nos evangelhos, é justamente esses encontros que Jesus teve. Jesus, ele teve alguns encontros com algumas pessoas, e essas pessoas foram tão impactadas, que mudaram radicalmente para melhor, mas elas não tiveram medo das mudanças. E uma vez que elas se entregaram, elas sentiram de fato, valeu a pena. É tipo aquela coisa, como é que eu conseguia viver sem isto? Para nunca mais voltar naquela vida medíocre, seca. Então nós começamos a perceber vários encontros. Lucas é o que mais narra esses encontros. E um deles é Zaqueu. Um homem que teve um encontro com Jesus e mudaram para melhor. Pessoas que mudaram para melhor. Outro encontro que me marca muito em Lucas é o ladrão na cruz, que no último momento ali ele conseguiu o perdão de Cristo e ele foi para o paraíso. Muitos textos que falam sobre esses encontros, mas eu quero meditar com você hoje sobre isto, mudar para melhor. Como que Deus pode impactar minha vida? Vamos ver a vida de Zaqueu e fazermos uma analogia com a nossa própria vida. Vamos fazer uma comparação com a nossa própria vida. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o superintendente da Receita Federal de Israel. Ele era funcionário do governo de Roma. Então, ele era um homem público. Ele era um homem da política, um funcionário público. É por isso que a Bíblia chama-o de publicano. Toda vez que você vê uma expressão na Bíblia chamada publicano, são esses homens públicos. Ele era israelita, ele era judeu, mas ele trabalhava para Roma. Então, qual que era o grande problema dos publicanos? Por que eles eram tão odiados pelos judeus? Por que eles não eram bem vistos pelo povo judeu? Por que eles eram considerados traidores do povo? Porque além eles cobrarem impostos dos judeus para levarem para Roma, eles cobravam a mais para eles próprios. Eles eram pessoas desonestas e eles eram pessoas que roubavam o seu próprio povo. Então eles eram tidos como os piores cidadãos da época, os piores, porque além deles trabalharem para aqueles que são nossos inimigos, eles ainda roubam-nos. Então eles eram os únicos ricos no meio de um povo extremamente pobre. Zaqueu era um homem rico, mas a riqueza dele era à custa do roubo dos impostos do próprio povo. Você vai perceber que a corrupção na política não é de hoje não. O roubo não é de hoje não. A corrupção não é de hoje não. Naquela época já tinha. No outro país que nem era chamado Brasil, as pessoas usando do poder público para se enriquecerem. Zaqueu era um corrupto. Era um homem que era odiado pelo seu povo. Mas um dia ele teve um desejo.
Eu não sei o que impulsionou a isto. Talvez curiosidade, talvez as pessoas falavam tanto, mas ele teve um desejo. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Quem é esse homem? E Jesus estava indo para Jerusalém e ele morava em Jericó. E Jerusalém de Jericó fica poucos quilômetros. E ele morava em Jericó. Aí ele pensou, eu quero ver Jesus. O primeiro passo para a mudança, para a restauração, é justamente esse desejo. Eu quero ver Jesus. Talvez até por curiosidade. Mas você vai se surpreender com aquilo que você vai perceber quem Jesus é. O primeiro ponto, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer quem é este. Eu quero conhecer quem é este. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que para Zaqueu ter esse encontro, para mudar para melhor, ele teve alguns obstáculos, como eu e você vamos ter. Todos nós vamos ter. Então eu quero que você preste muita atenção, que para eu mudar para melhor, eu tenho que enfrentar alguns obstáculos. Eu tenho que superar alguns obstáculos, eu tenho que vencer alguns obstáculos. E isto não é fácil. Não é. Então perceba o versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura, era um homem baixo, ele não conseguia por causa da multidão. Então nós percebemos aqui dois obstáculos. Primeiro, ele era um homem pequeno, de pequena estatura, e o segundo obstáculo, a multidão. Nós vamos entender uma coisa interessante aqui. Obstáculos de ordem pessoal. Ele era pequeno. Obstáculo de ordem geral, a multidão. Então uma coisa que é muito interessante, muitos não vão para Cristo, por causa de coisas pessoais, tipo, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos interesses, eu estou muito ocupado, não tenho tempo, de final de semana eu estou cansado, final de semana eu quero descansar, final de semana eu quero dormir, final de semana eu quero viajar, final de semana eu quero ficar com a minha família. Então existem esses fatores pessoais, mas também existem os fatores externos, a multidão. O que as pessoas vão pensar de mim se eu começar a frequentar uma igreja? A minha família, como que a minha família vai reagir? Meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, e no meu trabalho então, e os meus colegas de trabalho, como que eles vão me encarar? As pessoas que estão à sua volta impedindo a restauração da sua vida. As pessoas que estão à sua volta impedindo a restauração da sua vida. Então, Zaqueu precisou vencer isto. Olha para mim, presta atenção no que eu estou dizendo. Não olha para mais nada agora, presta atenção em mim. Ele teve que vencer isto. Ele teve que vencer os seus conflitos pessoais, ele teve que vencer os conflitos gerais, externos, e é o que ele fez. Olha só o versículo 4. Assim ele correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. Ele correu adiante. Em relação à multidão, você tem 3 posições para você escolher para a tua vida. Ou você fica no meio da multidão, ou você fica atrás da multidão, ou você fica à frente da multidão. A escolha é tua. Você tem que escolher aonde você quer ficar. Se você estiver atrás da multidão, tem muita gente na sua frente. Se você estiver no meio da multidão, você é só mais um rosto perdido, no meio de um povo perdido. Mas se você se dispuser e passar adiante da multidão, você será o primeiro da fila. Então a pergunta é, onde você se encontra hoje? Quem é você hoje? Em todas as áreas da tua vida, pensa um pouco. Agora, como você pode estar na frente da multidão? Como que eu posso ficar na frente da multidão? Zaqueu nos dá uma lição fantástica. Olha só que coisa interessante. Se eu estiver aqui no meio, ou atrás, ou na frente, a decisão é minha. Mas muitos, presta atenção nisto, pedem para Deus fazer algo, enquanto Ele tem que agir, mas não age. Eu tenho que fazer.
Nada ia acontecer com Zaqueu se ele não se dispusesse. Nada ia acontecer com Zaqueu se ele tivesse a ideia: eu vou correr adiante. Então o que ele fez aqui? Uma pessoa que corre adiante, ela despende uma energia maior que o normal. O normal, o coloquial, é você andar. Mas quando você corre, você despende uma energia melhor. Pessoas que correm muito, por exemplo, chegam num momento, elas ficam cansadas, extenuadas, respiram forte. Por quê? Porque despenderam esforço, despenderam energia. Se você quiser estar na frente da multidão, você tem que começar a usar ao máximo o seu potencial e a sua energia, em todas as áreas. Você tem que se movimentar, você tem que empregar uma energia acima do normal, você tem que se mover para a coisa acontecer. E outra coisa, da pessoa que corre, ela sabe que tem que usar o tempo, porque o tempo está contra. Se Zaqueu tivesse perdido o tempo, ele não teria chegado ao ponto de ver Jesus e a vida ter transformada. Então, uma coisa que eu vou dizer para você de todo o meu coração: como você está usando o teu tempo? A vida está passando rápido. Nós estamos chegando já na época da festa do peão. Há poucos tempos atrás, aí, estávamos no começo do ano. Mais um pouquinho, já estamos finalizando 2018. Você fica procrastinando, você fica adiando, você fica protelando e a tua vida não para. Os dias não param. A vida está passando muito rápido. Então, se eu não entender isso e maximizar o meu tempo, de aproveitar o tempo da melhor maneira possível, usar o tempo da melhor maneira, a vida vai passar, nada vai acontecer. Com que você está gastando o teu tempo? Você acha que tem futuro ficar tanto tempo em redes sociais, em internet? Você acha que tem futuro ficar tanto tempo em hobbies? Será que tem futuro? O que você está fazendo com o teu tempo? A pergunta é: você desperdiça ou usa bem? E a ideia de uma vida espiritual? Eu não tenho tempo para Deus. Tempo eu tenho que fazer, e muitas vezes eu não tenho tempo para as prioridades, porque as minhas prioridades são outras. Então, como que eu estou usando o meu tempo? Se você desperdiça o teu tempo, ou você está no meio da multidão, ou você está atrás da multidão, nunca à frente. O tempo é muito precioso. E quando ele correu adiante, despendeu energia, ele subiu numa figueira brava para vê-lo. Então, olha só que coisa interessante. Todos queriam estar perto de Jesus para vê-lo. Havia milhares de pessoas ali. Todos, mas muitos, eu tenho certeza, desistiram. Muitos não foram adiante. Talvez disseram: muita gente, não vai dar para ver não. É muito complicado. Vamos embora? Vamos, eu acho melhor. Bem que a gente tentou, né? Bem que nós fizemos a nossa parte. Não dá mesmo. Não é isso que nós fazemos, não é isso que nós falamos, não são desculpas que nós damos para nós mesmos, para amenizar a nossa inerência, para amenizar a nossa letargia, jogando a culpa em tudo. Eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro, mas não faz nada, nada. Então olha só o que Zaqueu teve, uma das coisas mais sensacionais que um ser humano pode ter. Ele teve atitude. Ele teve atitude. A tua vida não vai mudar se você não tiver atitude. Você sabe que você está precisando de levar a tua vida espiritual mais a sério. Você sabe que você precisa dizer para Deus: eu preciso de uma religião, eu preciso de Deus, eu preciso mudar minha vida. Mas se você não tiver atitude, a coisa não vai mudar. Você tem que ter atitude. E o que Zaqueu fez? Teve atitude. E o que é atitude? Eu adorei esse conceito de atitude. Atitude é um comportamento ditado por uma energia interior que me faz agir. É isso a atitude.
É um comportamento, mas esse comportamento é ditado por uma energia interior. Não adianta, não adianta eu querer que Deus faça tudo, inclusive a minha parte. Não adianta, não adianta. Eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta ficar só orando o tempo, se eu não agir. Não adianta, não adianta, não adianta eu ficar só reclamando da vida. Não adianta eu ficar só jogando a culpa nos outros. Não adianta, não adianta, definitivamente não adianta. Se eu não tiver atitude, sua vida financeira está ruim, mas não adianta ficar reclamando. Sua família não está boa, não adianta ficar reclamando. Não adianta você ficar sentindo vítima da vida, não adianta. Não adianta você ficar jogando a culpa no governo. Não adianta você ficar mal-humorado, não adianta você ficar deprimido, não adianta você parar de reclamar, não adianta. Você não para de reclamar, nada está bom, sempre tem algo, sempre cabisbaixo. Não adianta. Não adianta eu não ter uma vida espiritual coerente, coesa, e ficar jogando a culpa no pastor, não adianta. Ficar jogando a culpa em igreja. Eu tenho que pensar que é a minha vida. Eu tenho que tomar uma atitude. Comigo. É a minha eternidade que está em jogo. É a minha família que está em jogo. É a minha vida que está em jogo. Você precisa tomar uma atitude diante da tua vida. Diante dos teus projetos, diante dos teus sonhos, diante dos teus objetivos. A pergunta que não quer calar: você tem sonhos? Você tem projetos? Você tem objetivos? Onde você quer estar daqui 5 anos da tua vida espiritual? Com Deus? Onde você quer estar 5 anos? Em todas as áreas da tua vida? Pensa nisto. Será que eu realmente tenho objetivos na minha vida? E se eu tenho, quais são as minhas atitudes? Ah, muita gente, então eu vou agir, eu vou correr na frente, eu vou subir numa figueira, porque alguma coisa eu vou fazer para conseguir ver Jesus. É a minha parte. Fica esperando as coisas caírem do céu. Fica esperando. Se você não agir, a coisa não vai acontecer não. Então eu preciso entender isto. Eu vou subir na figueira. Para quê? Olha só o texto. Para vê-lo? Foi para que eu pensou? Eu vou subir na figueira para vê-lo. Ele tinha um objetivo e ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o propósito. Ele estava subindo naquela árvore por causa de Jesus para vê-lo e ele não perdeu o foco. E eu vou dizer uma coisa para você: muitas pessoas perdem o foco, e é por isso que não chegam a lugar nenhum. Perdem o foco. O meu foco é ir para o céu e agradar o meu Deus. Então por que você está tão desanimado de igreja? Ao ponto de querer parar e abandonar tudo? Cadê o seu foco? Por que muitas pessoas não chegam a lugar nenhum? Porque perdem o foco, se distraem. E aqui está a maior diferença de uma criança e de um adulto. A criança, ela tem muita dificuldade de concentração. Você percebe, se você tem filho nessa faixa de escola, de 5, 6, 7 anos, no começo da alfabetização, como você tem que pegar no pé, porque distrai. Está vendo aqui uma coisa, começa a conversar, filho, olha para cá, você distrai. Adulto não, adulto ele tem condição de concentração, de foco. Só que tem muitos adultos que emocionalmente são infantis. Qualquer coisa desanima, perde o foco. Eu quero ser um grande homem, eu quero ser uma grande esposa, mas fica entrando em sites pornográficos. Que foco é esse? Curtir a vida? Curte com a tua mulher, curte com o teu marido. Foco. Você casou para quê? Tenha foco. Foco. Eu quero ir para o céu? Quero. Então por que eu vou desanimar? Eu tenho que ter foco. No meu trabalho está difícil, mas eu tenho que ter foco. Eu tenho que ter foco, não perder o meu propósito. E é impressionante como as pessoas se distraem com bobagens. Tem um objetivo, mas logo perdem o foco.
Qualquer palavra te faz desanimar. Qualquer errinho de outros faz desanimar. Qualquer coisa te faz desanimar. Está na hora de mudar, não está não. Eu estou falando isso em todas as áreas, inclusive na tua vida espiritual, que é a parte mais importante da tua vida. Porque ela vai determinar a tua família, vai determinar o teu futuro, porque vai determinar a tua eternidade. Tenha foco, eu vou servir Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou subir naquela árvore para vê-lo. E quando ele pensou, eu vou subir na árvore para vê-lo, ele disse, Jesus vai passar por ali. Grave isto. Você quer conquistar os seus objetivos? Seus sonhos? Na tua vida espiritual? Ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Você quer ter um encontro com Deus e isso marcar a tua história? Você quer ser um marido, uma esposa exemplares? Você quer ser um filho, um pai, uma mãe, um amigo, um filho de Deus maravilhoso? Preste atenção no que eu vou dizer. O que Zaqueu fez? Ele foi estratégico, usou a inteligência. Isto é dom de Deus. Deus nos fez seres pensantes. Deus nos fez seres pensantes. Ele usou a inteligência. Jesus, ele vai passar por aqui. Então eu vou correr à frente da multidão, eu vou despender energia, eu estou um foco, a figueira brava, mas eu vou subir lá porque Jesus vai passar por lá. Então ele pensou antes, ele teve estratégia. Ele foi uma pessoa inteligente. O grande problema é que o povo de Deus adora espiritualizar tudo. E não pensa, e não age. Adora espiritualizar. E uma coisa que eu vou dizer, uma coisa. O povo de Deus espera que Deus faça tudo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Aí tornam-se cristãos frustrados. Tornam-se cristãos amargurados. Se sentem vítimas, Deus não me ama. As coisas não acontecem na minha vida. Mas não agem. Zaqueu usou inteligência. Ele vê uma árvore e pensa, é aqui que eu vou. É uma estratégia, Jesus vai passar por lá. Ele não ficou esperando um anjo vindo do céu para dizer para ele, Jeová diz para você, vai lá e sobe naquela árvore, porque lá você vai ver Jesus. Tem cristãos que ficam querendo que Deus dê sonhos à noite para revelar o caminho, mas não fazem nada. Nada, não trabalham, não leem a Bíblia, não são firmes na igreja, são pessoas que não pegam a fundo, não tem estratégia nenhuma, não pensam em melhorar em nada, não pensam em fazer cursos, não pensam em nada. Você acha que Deus vai fazer o que por você? Nós espiritualizamos tudo, precisamos usar a nossa estratégia. O filho de Deus tem a obrigação de ser o melhor aluno da classe. Por quê? Porque ele quer o melhor para a sua vida, ele não quer ser medíocre. O filho de Deus é aquele que pega firme, é aquele que trabalha duro, é aquele que é honesto, aquele que não é preguiçoso, é aquele que é exemplo em tudo na vida, porque ele quer o melhor para si. Então ele tem estratégias, ele tem sonhos. Sabe o que vai construir estratégias na sua vida? É justamente a tua inteligência, sabedoria. Deus vai te dar percepção, discernimento, sensibilidade. Usa isso na tua vida profissional, usa isso na tua família, mas usa isso também na tua vida espiritual. Tem estratégias. Se você está sem tempo, pense em algo para você ter mais tempo, mas priorize Deus na tua vida. Priorize a tua vida espiritual. Então eu vou entender uma coisa, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que correr à frente da multidão, porque eu não quero ficar no meio nem atrás, eu quero ser o primeiro da fila. Eu vou usar meus talentos, eu vou usar minha energia, eu não vou perder o foco, eu sei o que eu quero, eu vou usar de inteligência para ter uma estratégia, eu vou tentar descobrir o melhor caminho para mim, para minha família, eu vou ter a melhor atitude para que a coisa aconteça. Agora preste atenção, para eu mudar para melhor, se eu fizer tudo isso para vencer os obstáculos que vão aparecer, eu vou colher resultado. A coisa vai acontecer. Você quer ver o resultado? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa.
quero ficar na sua casa hoje. Jesus olhou para cima e viu. Se você fizer a tua parte, você será visto por Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele queria ver Jesus, mas foi Jesus que o viu. Tinha uma multidão, mas Jesus não viu uma multidão sem rosto. Ele viu Zaqueu. E ele olhou para cima e chamou pelo nome, e falou diretamente com ele. A primeira coisa que Jesus fez quando olhou para cima foi Zaqueu. Zaqueu, diretamente para ele. Algo pessoal, algo íntimo, um relacionamento pessoal. É isto que Deus quer ter com você. Se você fizer a tua parte de querer isso para a tua vida e buscar isso, você vai ter. Você vai ter. Cristo quer olhar para você e te chamar pelo nome, sem intermediários, um convite direto e pessoal. Zaqueu, desce depressa. É interessante que quando Jesus olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, ele começa a dar propósito para ele. Qual que era a ideia de Zaqueu? Eu vou simplesmente ver Jesus. Mas Jesus olha para ele agora e começa a revelar o propósito. Ele não simplesmente o cumprimentou, ele não simplesmente passou embaixo da árvore e fez assim para ele, ele não simplesmente olhou e abanou a mão, mas ele olhou e disse, desce porque eu vou ficar na tua casa. Eu quero ter um relacionamento pessoal com você, e eu quero determinar e mostrar para você o meu propósito para a tua vida. Se você estiver perdido com a tua vida, é porque você não tem propósito, e se você não tem propósito, é porque você realmente não teve um encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, você começa a ter propósito, você sabe para onde você vai, Deus começa a te revelar dia a dia, o macro e o micro, o macrocosmo dos seus propósitos na sua vida, mas também no dia a dia te dando inteligência, sabedoria, discernimento, e abrindo as portas para você. Deus quer revelar os propósitos para você, mas se você continuar mais um na multidão, se contentar com a mediocridade do meio, o atrás, não vai acontecer nada, nada. Se você não agir, não vai acontecer nada, nada. E aí Deus diz, o propósito. E sabe o que eu penso? Que o coração de Zaqueu deve ter batido muito forte nessa hora. Porque Jesus o surpreendeu. O que Zaqueu queria? Só ver Jesus. E o que Jesus propõe para ele? Eu vou ficar na tua casa hoje. Você já imaginou aquele que é o Todo-Poderoso olhar para você e dizer, eu vou ficar na tua casa hoje? Eu quero fazer parte da tua vida. Você não faz ideia das surpresas que Deus tem reservado para você. Você não faz ideia das surpresas que Deus tem reservado para você. Surpresas boas, algo surpreendente. Eu quero, em nome de Jesus, trazer essa palavra profética para a tua vida hoje. A profecia de Deus para a tua vida, de que Deus quer te surpreender, que Deus quer trazer surpresas maravilhosas para a tua vida, surpresas boas. Eu vou ficar na tua casa, eu vou ser aquele que vai morar lá com você, com a tua família, eu sou aquele que vai te ajudar na hora da impaciência, eu vou ser aquele que vai te ajudar nas horas das crises, eu vou ser aquele que vou te ajudar nas horas difíceis, eu sou aquele que vou me alegrar com você, quando você estiver alegre, eu vou ser aquele que estarei com você todos os dias da sua vida, bons e maus, porque eu te quero bem, eu te amo, e porque eu estou percebendo que você quer me conhecer, e eu quero me revelar a você. Foi o que Deus falou para Zaqueu. Qual foi a reação de Zaqueu? Ele desceu rapidamente, e o recebeu com alegria. O convite foi de Jesus, mas ele podia muito bem não aceitar, ele podia muito bem querer continuar na superficialidade, ele podia muito bem dizer para Jesus, não, eu só queria te conhecer, de longe, nada mais. Mas Zaqueu mostrou fé,
Porque muitas pessoas sentem Deus chamando, percebem que precisa de uma mudança, precisam levar a sério a vida espiritual, precisam mudar de fato, mas quando Deus convida, como está convidando através dessa palavra agora, como Deus tem chamado você, dizem, não é para mim. Pode até ser, mas ainda não é minha hora. Tudo a seu tempo. Um dia a minha hora vai chegar, mas agora não é a minha hora, eu não estou preparado. Não é assim que as pessoas dizem? Vamos na igreja, um dia eu vou, quem sabe, eu não estou preparado. Para ter uma mudança, uma transformação, eu tenho que receber esse convite com alegria e coração aberto. Sem desconfiança, sem reservas e sem preconceitos. Foi esta a reação de Zaqueu. Quando Zaqueu disse, claro, desceu rápido. Desceu e falou, vamos. Agora, qual que foi a reação da multidão? A reação de Zaqueu foi de muita alegria. E a multidão? Todo o povo, a multidão viu isso e começou a se queixar. Ele, Jesus, se hospedou na casa de um pecador. Quer dizer, nós não somos pecadores, ele é. A multidão nunca vai ver o que Deus está fazendo na tua vida. Mas vai ser a primeira a te criticar se você tiver uma atitude com ele. A multidão não se interessa em nada. Porque a multidão são pessoas sem rosto na sociedade, extremamente antagônica àquilo que Deus quer, dominada pelo diabo, jaz no maligno. Essa multidão é esta multidão que julga, essa multidão que aponta o dedo, é essa multidão que diz, nossa, ele fez tanto na vida, agora quer ser santo e começa a frequentar uma igreja. Essa multidão que olhou para Jesus e criticou Jesus, porque ele ia se hospedar na casa de um pecador, ele é um publicano, ele é um corrupto, ele é um ladrão. Esta é a multidão que só critica. Essa é a multidão que não aceita e nem acredita em transformação de vidas. Não acredita em mudanças, não acredita em restauração. Deus tem o poder de transformar pessoas. Deus tem o poder de transformar e restaurar completamente uma vida. A multidão vê o externo. Zaqueu era pecador? Claro que era, como eu e como você. Mas Jesus disse, desça como você está. Pecador sim. Mas eu vejo você transformado. Eu vejo você mudado. Eu vejo você restaurado. Porque você quer me conhecer. E eu te aceito como você é. Você nunca vai estar pronto para ir a Cristo pelas suas próprias forças. Você vai como você está, porque a transformação vai começar a acontecer na tua vida. Mas saia da tua zona de conforto, saia do meio da multidão, pare de se preocupar com a opinião das pessoas, pare de se preocupar com a opinião da maioria. Jesus nunca se preocupou com a opinião da multidão, porque Jesus não veio para agradar as pessoas, Jesus veio para agradar Deus, e abençoar aqueles que sabiam que precisavam dEle. Tem muitas pessoas que criticam você por frequentar uma igreja evangélica, porque a ideia que tem de igreja evangélica é aquela ideia que muitos programas de TV passam, de pastores empresários, igrejas empresas, cristãos consumidores, o evangelho bem de consumo e o dízimo moeda de troca. O evangelho está banalizado, está mundanizado, ninguém mais prega sobre transformação, sobre amor, sobre humildade, sobre caráter. Então quando você diz, estou frequentando uma igreja evangélica, prepare, você vai receber zombaria sim, você vai receber escárnio sim, porque as pessoas não entendem o que Deus está fazendo na tua vida, e principalmente você está numa igreja séria, com um pastor sério. Então eu preciso saber o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que eu quero para a minha vida, e não importa o que os outros pensem. Não importa o que os outros pensem. Eu sei o que eu passo. Eu sei quem é o meu Deus, e Ele sabe quem eu sou. Eu tenho um propósito na tua vida.
E Zaqueu é restaurado. Jesus foi para a casa dele. Eu fico imaginando Zaqueu percebendo o amor de Jesus. Tratou-o como VIP, uma pessoa de alto valor, e é isso que Cristo faz conosco. Ele não vê o seu rosto como um rosto perdido numa multidão de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, mas Ele olha você como filho único, especial, maravilhosamente singular, raro. Você é único. Ninguém tem a digital, ninguém tem a íris dos seus olhos, ninguém tem o teu jeito, a tua personalidade, a tua história. 7 bilhões no planeta Terra. Nunca houve ninguém parecido com você e nunca houve alguém como você. E nunca haverá. Você é único. Deus te ama. E Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Porque você teve coragem de se destacar, coragem de buscar, coragem de querer alguma coisa. Então eu fico pensando, quando Zaqueu percebeu isto, o amor de Jesus, não julgamento. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Filho de Deus, está na minha casa, comendo comigo, com a minha família. Eu fico imaginando Zaqueu olhando Jesus. Eu creio que Jesus era extremamente simpático. Jesus sorria muito, eu tenho certeza disso, porque as crianças o amavam, e criança não gosta de quem é carrancudo. Tem muita gente que se diz espiritual e pensa que espiritual é aquela pessoa que não ri. Eu tenho certeza que Jesus sorria muito, porque era uma pessoa alegre, cheia de paz, cheia de amor. E sabe uma maneira que eu transformo e mostro amor pelas pessoas? Através da minha fisionomia. Sabe como eu mostro amor pelas pessoas? Dando um sorriso e dizendo, Deus te abençoe. É isso, eu mostro, através da minha vida. Então eu fico imaginando Zaqueu, diante de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele levantou na hora do jantar, e ele disse, Senhor, olha só, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui, roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando uma pessoa é restaurada por Cristo, ela é transformada radicalmente pelo poder do Evangelho. E a primeira instância de transformação é que Cristo atua na nossa área mais vulnerável. E qual que era a área mais vulnerável de Zaqueu? O dinheiro. Era a área vulnerável dele. O grande problema dele era corrupto. E o que é o corrupto? É aquele que ama o dinheiro e usa as pessoas. É aquele que rouba do povo. É aquele que extorque, é aquele que tira o pouco que a pessoa tem, que ela lida com aquilo para sustentar a sua família, ele tira dela. Então, porque ele ama o dinheiro e despreza vidas. Então, a área vulnerável dele era o amor ao dinheiro. Aí, neste momento, ele cobrando impostos a mais, ele extorquindo, ele lesando, ele tem um encontro com Jesus, ele se levanta e diz, eu resolvo dar a metade do que eu tenho para os pobres. Eu vou consertar aquilo que eu fiz. E eu sei de quem eu peguei mais. E eu vou devolver 4 vezes para essas pessoas. Imagina um tanto de dinheiro que esse homem tinha. Ou seja, ele tira o dinheiro do trono da sua vida e coloca Deus. Era a área vulnerável dele. Há uma transformação, isso é conversão. Mudar de igreja não é conversão. Conversão é mudança de vida. Conversão não é mudança de religião, é mudança de vida. Ele tira o dinheiro do trono e coloca Deus. Ele diz para Deus, antes eu amava o dinheiro e usava as pessoas, agora eu resolvo, eu decido te amar acima de tudo. E eu vou amar as pessoas, eu vou começar a usar o dinheiro, mas o dinheiro não vai ocupar mais o trono da minha vida. Ele agiu, mostrou na prática o que é conversão. E a conversão verdadeira é quando eu começo a mudar na minha vida. Esta era a área vulnerável de Zaqueu, o dinheiro. Olha para mim. Qual é a área vulnerável da sua vida? Qual é o teu ponto fraco? Qual é a área vulnerável da sua vida? É o dinheiro? Como Zaqueu? Você tem lesado pessoas e você tem muito, querendo muito ter, principalmente para ser aceito pelas pessoas da sociedade. E para que isso aconteça, você até usa pessoas.
para ter aquilo que você tanto quer, que é dinheiro? Qual que é a área vulnerável da tua vida? Álcool? Drogas? Vícios? Qual que é a área vulnerável da tua vida? Sexo? Qual que é a tua fraqueza? Pornografia? Adultério? Traição? Qual que é a área vulnerável da tua vida? O teu temperamento explosivo? A tua impaciência? A tua rudidez? Você é extremamente rude? Qual que é a área vulnerável da sua vida? Os seus relacionamentos? Não consegue ficar com ninguém? Sempre trocando de relacionamentos? A tua vida sentimental é a tua área vulnerável? Que você está disposto até a largar a tua fé para arrumar alguém que, se dizer para você, eu não quero isso para a minha vida, você fala, eu aceito porque eu quero muito alguém. Qual que é a área vulnerável da tua vida? Qual que é a área vulnerável da tua vida? Não tem palavra? A mentira? O orgulho? Extremamente crítico? Fofoqueiro? Fala mal de todo mundo? Ninguém presta porque você é o único que é bom em tudo que você faz? Qual que é a área vulnerável da tua vida? Qual que é a área que precisa ser afetada diretamente, de forma prática, não intelectualizada, mas experimental pelo Evangelho de Jesus Cristo? Qual que é a área vulnerável da tua vida? Para você levantar e dizer, eu resolvo hoje. Hoje o meu problema é esse, então eu resolvo, eu não quero mais. Porque eu resolvo hoje. Resolvo, decido. Eu vou mudar. Porque eu tive encontro com Deus. Não com uma religião. Não com o frequentar de igreja. Mas o encontro verdadeiro com Deus. E qual que foi a conclusão? Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque este homem também é filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Há salvação quando há mudança de vida. Não há salvação quando há mudança de igreja e de religião, mas mudança de vida. E tudo começou quando Zaqueu quis ver quem é Jesus, teve iniciativa e atitude, foi surpreendido por esse encontro. Jesus marcou este encontro hoje aqui com você, para te chamar pelo nome, e dizer, eu quero entrar na tua casa, na tua vida, eu quero te dar vida eterna, eu quero te dar propósito, foco, e uma vez que eu tenho propósito e foco, vida plena, eu nunca mais vou querer aquela vida medíocre de morte. Por que você está tão desanimado com a tua vida espiritual? Você está pensando em voltar para aquela vida que você tinha antes de conhecer Deus? Desanimado de igreja. Você não está desanimado de igreja, você está desanimado de Deus. A pessoa que é de Deus vai até o final. Tem muita gente que já frequentou a igreja, já foi crente, nunca foi crente, frequentou a igreja sim, um tempo. Mas quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Cristo, ela não larga por nada. Porque ela sabe o que é da vida. Ela tem experiências. Depois que eu percebo que Jesus está na minha casa, na minha vida, como que eu vou deixar isto? Como que eu vou largar isto? É que depois que a gente começa a ver as coisas boas acontecendo, a gente não lembra como que era ruim antes. A depressão, o medo, os ataques que você tinha de raiva, aquelas coisas todas. Você estava indo a passos largos para o inferno. Então eu vou te dizer para você, em nome de Jesus, nunca deixe esse Deus por nada. Nunca deixe esse Deus por nada. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja com você. E Deus, Ele veio para quem é pecador, tá? Jesus disse, eu vim salvar e buscar quem é perdido. Porque aquelas pessoas que criticaram Jesus, é como se Jesus dissesse, eu não sirvo para elas não, porque elas se julgam boas demais. Eu sou trabalhador, eu sou isso, aquilo, tá. Você não faz mais do que obrigação. Nós estamos num país tão banalizado, questão de trabalho, que quem é honesto hoje se julga melhor. Quem é honesto não faz nada mais do que obrigação de ser honesto. Não faz. Você quer o quê? Confete porque você é honesto? Então eu preciso entender, eu sou honesto, eu sou trabalhador, mas eu sou pecador.
E eu preciso desse Deus. Então não se julgue melhor com ninguém, tá? Nunca. Mas assuma, porque Jesus veio para quem está perdido. Para quem é pecador. Ele é o médico que veio curar quem é doente. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja com você hoje, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.